para mim, realmente, é um grande privilégio ter sido convidada pela SEAD para dar uma palestra sobre as experiências, as pesquisas, os estudos que a gente vem fazendo na URGS, e poder compartilhar um pouquinho com vocês, dividir ideias. Na verdade, a gente, às vezes, dá muito mais palestra fora da URGS do que em casa mesmo. E o que eu gosto de dar realmente as palestras em casa é que é um outro tipo de público. O nosso público é um público que interage, que quer mais, que conversa, que bastante diferente de outros lugares. Então, para mim, realmente foi um grande privilégio. Eu aceitei rapidamente esse convite. E só teve uma confusão com o próprio título, que, na verdade, eu poderia dar as duas palestras, né? A própria produção de material didático, que é a parte de objetos de aprendizagem, que eu, se der tempo, eu incluí uma parte sobre isso, e experiências também de educação à distância, de cursos. Os modelos pedagógicos a gente tem bastante, mas aí eu vou mostrar onde é que tem, que não foi exatamente esse foco que eu dei à palestra de hoje. Eu tentei, então, trabalhar um pouquinho a parte da construção dos modelos pedagógicos. E o que eu estou trazendo de inovador, até dividi agora no início um pouquinho com o Renan, com o Silvestre, com o Gerson. E hoje eu vou trazer, na verdade, vai ser a minha primeira palestra, né, que a gente, como usa de cobaia sempre a URGS, nossos alunos da URGS, como para fazer os nossos experimentos, nossas pesquisas. A gente começou a fazer estudos e experiências na área de competências em educação à distância. Então, à medida que eu ia estudando, fui preparando também esses slides para poder compartilhar, então, essa primeira experiência que a gente teve e o embasamento teórico também nessa área de competências em EAD. Então, eu vou começar a primeira parte dessa palestra. Ele vai conter conceitos sobre a parte de modelos pedagógicos que a gente vai tentar adaptar aos cursos de educação à distância. Então, estamos partindo do conceito de EAD para os novos modelos pedagógicos, dando foco principalmente nos atores da EAD, né? Que eu acho que é isso que nos interessa, os professores, alunos e tutores. E, obviamente, as competências que esse tipo de ator que trabalha nesses cursos tem que ter, e o que ele tem que ter em mente para poder desenvolver, tanto professores quanto tutores, nos seus alunos, né? Qual é o perfil desse aluno também. E, para isso, então, a gente tem que pensar em novos tipos de materiais educacionais digitais e novas estratégias de avaliação. Então, dependendo do tempo, eu vou tentar abarcar tudo isso. Então, acho que isso aqui vocês já viram, só retomando, né, o decreto de 2005, que é a educação à distância. É a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. A gente vê ainda a bibliografia de ensino à distância e não de educação à distância. Ensino quer dizer que alguém está ensinando algo à distância. E, do outro lado, alguém deveria estar aprendendo. E não é nesse foco que a gente quer dar. A gente quer colocar uma educação e, do outro lado, sim, tem alunos que estão aprendendo alguma coisa, de preferência. Então, o que significa essa aprendizagem? Não significa aprender porque alguém ensina, mas sim um processo de construção, de reconstrução, e principalmente a gente trabalha com o termo de tomada de consciência do próprio desenvolvimento por parte do sujeito. Então, se entende, só um pouquinho, volta para trás, que tudo, para aprender, tudo acontece pela ação. Ação do sujeito, e por isso não se pode deixar de evidenciar o papel desta ação. Pois é através dela que a gente vai começar a construir essas estruturas do conhecimento. Então, resumindo, a gente tenta, através da educação à distância, dar ênfase à cultura da aprendizagem e, com isso, a construção, a ação e a tomada de consciência das relações entre as ações. Pode passar. O que se deve pensar, então, num projeto de EAD?
Então, qual é o modelo que nós vamos utilizar? Então, tem vários tipos de modelo. Muitos modelos são definidos pelos cursos. Por exemplo, hoje em dia a UAB, às vezes, já vem com material pronto, já vem com conteúdo especificado, né, pelo MEC ou por outras universidades que eles são contratados para desenvolver o conteúdo. Muitas vezes nós, professores de outras universidades, temos que usar esse material para dar aula nesses cursos da UAB. Então, esse modelo é definido por quem? Muitas vezes pelo próprio curso, já vem pronto. Várias vezes só pelos coordenadores de curso. Né? Nós temos várias experiências, por exemplo, uma delas, a Escola de Gestores do MEC, foi feito um curso de especialização para diretores de escolas, na área de gestão, e o material veio pronto do MEC. Mas a URGS definiu como que esse material que veio pronto não se adaptava perfeitamente ao perfil dos nossos possíveis alunos. E nem as estratégias pedagógicas que os professores da URGS queriam desenvolver em cima desse material não se adequariam. Então, a gente tentou, o coordenador, mesmo assim, ele pegou este material e deu liberdade para os coordenadores das salas, né, das disciplinas, adaptar esse conteúdo. Então, muitas vezes, esse modelo pode ser reestruturado, reconstruído. E, muitas vezes, o modelo é definido pelo próprio professor. Né? Quando a gente define, bom, essa disciplina ela é dada à distância, semipresencial ou totalmente à distância. A gente cria o material, a gente cria as estratégias, então ela é definida pelo professor. Vamos lá. Recursos e estratégias didáticas. Então, a gente precisa ter atenção redobrada ao fazer, principalmente, o planejamento de um curso EAD. Pois no ambiente virtual, professores e alunos, obviamente, eles estão totalmente separados, na maioria das vezes. E a gente deve conhecer muito bem qual é o ambiente virtual, as possibilidades, as potencialidades desse ambiente virtual, as mídias, os recursos disponíveis, a clientela. É completamente diferente a gente dar a mesma disciplina, por exemplo, de um semestre para o outro. Muda o público, muda o perfil, o ritmo. Então, a gente tem que tentar adaptar esse modelo, esses conteúdos à clientela. Não adianta a gente também preparar um conteúdo e replicar, utilizar, reutilizar objetos de aprendizagem para clientelas completamente diferentes. A gente tem que tentar adaptar de acordo com a região, de acordo com o perfil da turma, de acordo com a idade. Os objetivos, o conteúdo que tem que ser abordado, os procedimentos metodológicos, como que a gente vai avaliar, o que a gente vai usar, como é que nós vamos organizar esses recursos midiáticos, como é que a gente vai agregar objetos de aprendizagem ou não, ou reutilizar. E, principalmente, os instrumentos de avaliação. Pode passar. Então, o que envolve o modelo pedagógico? Nós temos como base várias teorias de aprendizagem. Dando aula totalmente à distância, semipresencial, isso aí não muda. O modelo pedagógico tem que ter uma teoria pedagógica, educacional, epistemológica como base. Pode passar. Então, o modelo pedagógico, eu digo que ele traz consigo uma estrutura calcada sobre uma determinada concepção epistemológica, em consonância com uma ou mais teorias educacionais a serem utilizadas como eixo norteador. Pode passar. Por que eu construo essa figura? Eu venho da ciência da computação. Então, na ciência da computação, a gente é mais ou menos formatado dentro de uma linha mais exercício e prática, mais skinneriana, mais condicionada. Nada contra nem a favor, né? Só estou colocando qual é a teoria de base, principalmente das áreas exatas, né? Não estou generalizando, mas, claro, geralmente os professores das áreas exatas, eles seguem uma linha mais tradicional. Estudando durante muito tempo teorias da educação, da psicologia, o meu perfil, o perfil, inclusive, do Sintédito PGIE, é um pouco mais interdisciplinar. A gente vai misturando teorias.
né? A gente vai pegando talvez o Skinner, depois a gente vai pegando um pouquinho do Piaget, a gente gosta um pouco do Vygotsky, e nós vamos construindo o nosso próprio modelo pessoal. Às vezes não é só Skinner, não é piagetiano, né? Eu estudei muitos anos Piaget, mas também não sou nem 8 nem 80. Né? Gente, o que vocês querem hoje discutir? O que vocês querem trabalhar? E vamos colocar no quadro e vamos, quer dizer, totalmente construtivista, e isso que venha dos alunos, da necessidade dos alunos, mas também não totalmente direcionado. A gente tem que chegar num equilíbrio. Então, esse equilíbrio que cada professor vem fazendo, utilizando algumas teorias, alguns conceitos, alguns termos que eles foram construindo durante a sua trajetória acadêmica, a gente chama do seu modelo pessoal. E esse modelo pessoal, epistemológico, com teorias educacionais que tem que ter sustentação, claro que tem que ter um argumento, né, por trás, uma sustentação epistemológica, né? Vai dar embasamento ao meu modelo pedagógico. Então, vamos lá. O que tem por trás do modelo pedagógico? Um paradigma. O que eu entendo por paradigma? Eu me baseei no Kuhn, que definiu como um quadro teórico constituído a partir de um conjunto de regras metodológicas e axiomas aceitos por uma determinada comunidade durante um certo tempo. Por isso que nós estamos mudando de paradigma. Novos paradigmas. O que quer dizer mudando paradigma, novos paradigmas? Que eles funcionaram muito bem durante um tempo, mas por força das tecnologias, por força da sociedade, da mudança de cultura, entrando as ciberculturas, os ciberespaços, a nova geração de nativos digitais, está mudando esse paradigma. Ele funcionou durante um certo tempo, mas hoje a gente não consegue educar nossos filhos que nem nos educaram, porque os esquemas cognitivos deles são completamente diferentes. Eles nasceram com um computador em casa, é mais um utensílio, eles conseguem fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, eles têm um multiprocessamento dentro da cabeça deles, eles realmente são nativos digitais. Então, a educação que a gente vai dar a eles, o paradigma que vai embasar o nosso modelo, tem que mudar. Por isso que a escola hoje está completamente defasada, porque os professores não estão preparados para ministrar aulas para essa geração. Porque o paradigma mudou e eles continuam num paradigma antigo. Então, vamos lá. Então, o que é um paradigma? É um corpo teórico, um sistema explicativo que domina durante um certo tempo numa área particular. Mas por que um determinado tempo? O Kuhn afirma que existem rupturas na evolução científica. E ele se refere a elas como mudança paradigmática, ou mudança de paradigma. Pode passar. Então, essa mudança paradigmática está se direcionando para uma nova forma de ver, de sentir e de viver dentro de um novo referencial. Qual é o nosso novo referencial? Tempo e espaço. Hoje em dia, a gente aprende em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, o paradigma mudou. Os pilares da educação mudaram. E mudaram por quê? Por força de fora para dentro. Da entrada das tecnologias da informação e da comunicação. Então, professores que não se atualizaram acabam ficando de fora do mercado porque eles têm que mudar. Mudar a forma de viver, de ensinar. Então, o mundo ele tem esses novos pilares que eu acabei de falar, que é o tempo e tem o espaço. Pode trocar. Então, eu estou chamando que se constitui esse paradigma novo com um novo sistema de referências, um novo conjunto de teorias. Né? Hoje tem novos teóricos que vêm da base à nossa educação, e de ideias que vão explicar e orientar uma nova forma de viver, de educar e de aprender. Então, é no cerne desses paradigmas que vão emerger os modelos pedagógicos, novos modelos pedagógicos. E com esses novos modelos pedagógicos, nós vamos ter que construir, professores, nós, novas estratégias pedagógicas também. Pode passar. Quais são os conceitos chaves, então, que vão embasar o nosso modelo pedagógico? É a competição, é a cooperação, é a instrução, é a construção,
é o processo, nós vamos avaliar só o produto, é a sequência, ou não sequencialidade, a não linearidade, a hipertextualidade, é a interação, controle feito pelo professor, o controle quem faz é o aluno. Então, são termos, são conceitos chaves que vão fazer parte do nosso modelo pedagógico para a gente definir para que lado que a gente vai. Então, o modelo pedagógico seria um sistema de premissas teóricas que vão representar, explicar e orientar a forma como vai se abordar o processo de ensino e de aprendizagem e que se concretiza nas nossas práticas pedagógicas. E principalmente nas interações que nós vamos fazer entre nós, professores, alunos e entre alunos também. E objetos de conhecimento. Só que, dentro desse modelo pedagógico, definida o nosso paradigma, nossas teorias, nosso modelo pessoal, tem alguma coisa ainda por trás, que a gente chama de arquitetura pedagógica. Pode passar. Quais são os elementos do modelo pedagógico, então? É a arquitetura pedagógica e as estratégias de aplicação dessas arquiteturas. Qual que são os elementos básicos, né? Podem ter até mais. Mas o que deveria sempre existir no modelo pedagógico, que tem que ser bem definido, de um curso, de uma disciplina, para a gente poder ter a base, para poder ministrar uma aula de uma forma tranquila, sempre, se for à distância, com o plano A, plano B, plano C. Porque nem sempre os nossos planos A dão certo. Muitas vezes, no presencial em si, claro, como a gente tem só o quadro negro e, às vezes, e a caneta ou o giz, a gente consegue trabalhar num plano A, plano B. Mas à distância, ou a gente, às vezes, quando faz um trabalho no laboratório, com os alunos, ou de forma semipresencial, a rede não funciona, os computadores não funcionam. Então, sempre a gente tem que ter uma base e um plano A, um plano B. Isso aí se define em 4 aspectos, elementos básicos, que são os aspectos organizacionais, o conteúdo, os aspectos metodológicos e os aspectos tecnológicos. O que nós vamos definir como tecnologia para ser usada nesse tipo de ambiente. Pode passar. Os aspectos organizacionais, basicamente, vão incluir os propósitos da aprendizagem, a organização do tempo e do espaço, e a relação da atuação dos participantes, ou o que a gente chama da organização social da classe. O conteúdo que nós vamos definir: materiais digitais, instrucionais, recursos informáticos, softwares, objetos de aprendizagem, ferramentas, aplicativos. O que nós vamos selecionar para ser usado como conteúdo dessa disciplina que nós vamos ter que ministrar. Pode passar. Os aspectos metodológicos vão dizer a respeito das atividades, do tipo de interação e dos procedimentos, como que a gente vai avaliar os nossos alunos. E a organização de todos esses elementos numa sequência didática para atingir um certo objetivo. E o último aspecto, e diria eu um dos também principais, é qual que é o ambiente virtual que a gente vai selecionar, quais funcionalidades nós vamos selecionar para serem usadas no nosso curso. Às vezes a gente não quer um ambiente, a gente quer simplesmente videoconferência ou outras ferramentas para serem usadas em AD. Então, seriam os aspectos tecnológicos. Por trás disso também tem as estratégias de aplicação da arquitetura. Como eu disse, muitas vezes a gente vem com uma certa arquitetura pronta, né? Muitas vezes o MEC nos obriga a dar um curso com esse material, com esse tipo de avaliação. E o que vai mudar de modelo pedagógico para modelo pedagógico? A estratégia de aplicação das arquiteturas. Muitas vezes a gente tem a mesma disciplina, a mesma arquitetura, mas é diferente. O que é diferente? É o professor que vai dar esse tom diferente. Essa forma diferente de, entre aspas, ministrar a aula. Então, sempre é o dedinho do professor, se o professor é um pouco mais afetivo, se
as palavras que ele coloca, como que ele se coloca no fórum, isso faz parte da estratégia pedagógica. Ou ele simplesmente não interage, deixa só o tutor interagindo, ou ele está sempre presente. Como é que o aluno vai se sentir? Então, isso aí é um plano que vai se construir, se reconstruir. Nós, muitas vezes, eu comecei a dar aula à distância em 2000, 9 anos atrás. A gente não sabia fazer educação à distância. Então, a gente colocava 60 pessoas, os primeiros cursos, a um bate-papo. E era um monólogo generalizado, nós não tínhamos ideia de quantas pessoas, por exemplo, por bate-papo tinha que colocar. Simplesmente a gente foi aprendendo. Então, a nossa estratégia pedagógica, utilizando aquele recurso, foi se construindo e se reconstruindo através da nossa experiência. Então, muitas vezes, de um semestre para o outro, a gente não vai dar a mesma aula, a nossa estratégia vai mudar. E, obviamente, a gente vai melhorando, a gente espera que a gente vá melhorando. Né? Pode passar. Então, eu vou passar rapidamente isso aqui. Os aspectos organizacionais dizem a respeito da lista de intenções que o professor deseja para essa disciplina. O tempo e espaço, como é que vai ser sistematizado. As questões da virtualidade, da flexibilização, levando em conta esse aluno virtual. Pode passar. O conteúdo, o que será trabalhado. Se a gente vai escolher um objeto de um repositório, se nós vamos desenvolver os objetos, se nós vamos solicitar agora para a SEAD, dentro desse novo núcleo, nos ajudar a desenvolver algum material, ou vamos usar um material já pronto. Então, são coisas que têm que ser decididas, caso a gente tenha, obviamente, liberdade de fazer isso. Pode passar. Os aspectos metodológicos é a seleção das técnicas, dos procedimentos, dos recursos informáticos, a sequência didática, as atividades. Isso aí é bom a gente, realmente, às vezes, construir e reconstruindo. A gente vai fazendo testes com os nossos alunos à medida que os semestres vão passando. A gente, às vezes, vai mudando um pouquinho a metodologia. Então, seria a metodologia, o como que nós vamos colocar isso. Quais são as funcionalidades que nós vamos usar? Fórum, diário, bate-papo. Como que nós vamos avaliar isso? Que registros os alunos vão ter que fazer no ambiente para deixar isso registrar, se nós vamos avaliar um bate-papo ou não, se nós vamos avaliar um fórum ou não. Pode passar. Então, como será avaliado? Por quê? Por quem? O que se quer avaliar? Se a avaliação vai ser um processo durante todo o curso, ou vai ser só o produto final que nós vamos avaliar, o que ele vai postar no portfólio, no webfólio, na base de dados do ambiente. Será presencial, semi, totalmente à distância, isso aí muda. Muda a avaliação, se muda a modalidade. A gente não tem como manter a mesma avaliação se é semi-presencial ou se é totalmente à distância. Pode passar. Então, antes de passar para os aspectos tecnológicos, e tudo isso nós temos que definir, né? Só repetindo as teorias, o público, o nível de familiaridade com a tecnologia que o nosso público tem. Né? Principalmente nesses cursos da UAB, a gente, às vezes, não tem a menor ideia. Então, os professores desenvolvem conteúdos espetaculares, como se fosse com seus alunos presenciais, e quando vão, em loco, né, trabalhar com esses alunos, não tem nada a ver, vão ter que baixar o nível dessas atividades, porque eles não têm a menor ideia do que é uma aula à distância. Muitos alunos que se inscrevem nesses cursos, eles são, à distância, tudo bem, no meio do churrasquinho de domingo a gente faz algumas atividades, quando eu volto do trabalho. Pelo contrário, é muito mais, tem que ter muito mais esforço, tem que ser um aluno disciplinado, organizado, que tem iniciativa própria, autonomia, quer dizer, exige da pessoa muito mais. Então, se engana a pessoa que vai fazer um curso à distância nessas horinhas que sobram do dia. Né? E principalmente também para nós, professores. Se alguém acha que o professor à distância, bota lá o conteúdo e vai embora, pelo contrário. O professor hoje trabalha fim de semana direto, tu entra lá e está o aluno te perguntando online alguma coisa. Então, tem que levar em conta esse tipo de metodologia, esse tipo de modelo pedagógico que muda. Não é
o mesmo que o presencial. Vamos passar. Pode passar, senão nós vamos conseguir chegar. Pode passar. Tá? Aspectos tecnológicos. Tá? Pode passar. Isso aqui eu acabei de colocar, por quê? Porque ontem, num chat da especialização em informática na educação, os meus alunos começaram a fazer uma confusão. Se ambiente virtual de aprendizagem era a mesma coisa que plataforma. Então, ontem mesmo, quando eu estava no chat, depois eu digo assim, já que nós estamos trabalhando com qual é o ambiente virtual, é bom, qual é esse conceito? Porque é muito polêmico. A gente usa, normalmente, ambiente como sinônimo de plataforma. Então, eu, Patrícia, digo que o ambiente é um todo que se constitui da plataforma e das relações estabelecidas pelos sujeitos participantes, tendo como foco principal a aprendizagem. Por isso, o ambiente virtual de aprendizagem. O que é a plataforma? A plataforma é a infraestrutura tecnológica, composta pelas funcionalidades e pela interface gráfica. É isso que eu entendo como plataforma. A plataforma sozinha não faz nada. Eu acredito que o ambiente é mais do que isso. São as relações. Quem dá dinamicidade ao ambiente são os participantes, são as trocas emocionais, são as trocas cognitivas, simbólicas que vão existir entre todos os participantes. É que nem falar uma sala de aula e o ambiente. Esse ambiente está constituído por todos nós. E, além disso, pelas paredes. Pode passar. Então, o que vai diferenciar um ambiente para o outro? As pessoas, as formas de interação, os meios de comunicação que a gente vai colocar à disposição, a forma de coordenação, de acompanhamento, a participação, se vai ser individual, se vai ser em grupo, a comunicação, a avaliação. Então, isso que vai diferenciar o trabalho de um professor de ambiente para ambiente. Por isso que é muito interessante, se a gente tem a liberdade de escolher que ambiente a gente vai utilizar, saber disso. Vamos lá. Pode passar que não vai... Então, alguns ambientes centrados no curso ou no usuário. Muda o que está sendo mudado, alguns recursos, o Blackboard, o Teleduc, o Roda, o Sakai. Pode passar. Ferramentas, recursos em Ava, agenda, correios, exercícios diários, bate-papo, pode passar. Fórum, glossários, grupos, materiais, pesquisa de opinião. Testes, SCORM, tarefas, editor wiki. Então, tudo isso a gente tem que ter um mapeamento disso se nós tivermos liberdade para poder escolher qual é a plataforma que nós vamos usar, por que nós vamos usar, se ela vai ser centrada no usuário, se ela vai ser centrada no curso. Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar no nosso curso? Para fazer o quê? Para avaliar, para deixar registrado, para interagir de forma síncrona, de forma assíncrona. Pode passar. A mediação, como é que vai ser? Qual vai ser o papel do professor, do aluno, do tutor? Se ele vai ser um mediador ou não, se ele vai ser um orientador, um pesquisador, um incentivador, um motivador. Tudo isso nós temos que ser tudo isso, né? Hoje em dia. E o papel do aluno, a gente tenta que ele seja um ativo, um produtor. Tenta, nem sempre a gente consegue. Claro que a gente vai aprendendo. Às vezes a gente acaba oferecendo atividades, desafios, que eles acabam reproduzindo. Então, a gente tem que tentar que eles sejam realmente ativos, construtores de conhecimento. Pode passar. Bom, definido esse modelo, então, serão desenvolvidas algumas competências. Depois que a gente define, algumas competências a gente quer desenvolver nesses nossos alunos. E ainda, os atores, professores e tutores, eles também têm que ter algumas competências para atuar na EAD. Né? Porque não é todo professor que tem uma competência para poder atuar na EAD. Pode passar. Então, competências. Realmente é um grande desafio para alunos, tutores e para nós professores. Na EAD, além do papel do professor e do aluno, nós temos uma pessoa que se chamava, há muitos anos atrás, o assistente de ensino, e que retornou agora com outro nome, que é tutor ou monitor, e que para nós, para o nosso trabalho, é básico. Para o nosso trabalho do professor, é o braço direito, esquerdo, é tudo para nós.
Nós dependemos muito dele, porque a gente não dá conta. São necessidades diferentes, são interações. Não é que nem essa aula que eu estou dando aqui, massificando. Todo mundo está ouvindo, estão aprendendo ou não. Bom, o problema é a gente fecha e vai embora, não é? Cada um vai colocar suas individualidades, suas necessidades, tem que responder, tem que dar retorno. Então, o professor sozinho não dá conta. Então, nosso braço direito e esquerdo são esses tutores. Pode passar. Daí a gente traz, eu estou trazendo alguns referenciais de qualidade para a educação, que eu sei que vocês trabalharam ontem num dos grupos, né, o grupo 4, eu acho. Inclusive, eu mandei uma bolsista minha já trabalhar para trazer essas informações para nós. Algumas funções, ou seja, para nós, juntando as coisas, então, desenvolver um modelo pedagógico de boa qualidade, né, que vai desenvolver algumas competências que realmente a gente tem que ter e quer desenvolver nos nossos alunos. Nós temos que usar também os referenciais de qualidade para a educação superior à distância. Então, ali eu elenquei algumas, tá? Não vou entrar em detalhes, porque vocês vão discutir isso, inclusive, hoje, ao longo da tarde. Pode passar. Mas, basicamente, o que lhe diz, né? Quais são os papéis do professor, do aluno, do tutor, e, principalmente, dentro da tutoria à distância e a presencial, existe uma diferença do tutor à distância, que é aquele que vai ficar distante geograficamente do aluno e vai exercer o seu trabalho somente via ambiente virtual de aprendizagem, e o tutor presencial, que vai atender os estudantes no polo, em horários estabelecidos. Então, o seu trabalho vai acontecer tanto presencialmente também como pelo ambiente. Pode passar. Então, para atuar em AD, a gente tem que ter algumas competências particulares. Não adianta a gente pegar qualquer tutor e qualquer professora para dar esse tipo de aula. Os professores, por um lado, eles têm que atuar, obviamente, de forma qualificada. E, por outro, o aluno, como forma de obter o êxito na sua aprendizagem e construção do seu conhecimento. Então, isso aqui foi um estudo que eu já comecei a fazer este ano, né, no início do ano. Então, antes de descrever as competências mínimas, que eu entendo que é preciso compreender o que é competência. Então, vamos lá. Bom, agora eu vou começar a trazer por que competência? Por que está tão na moda esse termo? Começando pelo Enem. Por que mudou? Por que mudou o vestibular? E está vindo o Enem, né, para, de alguma forma, substituir esse tipo de teste, questionários, para entrar numa universidade. Porque ele está sendo baseado em competências. O que ele diz, então? Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. E aí ele traz, que a gente faz uma diferenciação, eu já vou entrar nisso, a diferença com habilidades. As habilidades vão decorrer das competências adquiridas e se referem ao plano imediato do saber fazer. Saber fazer alguma coisa é uma habilidade, diferente de uma competência. Então, por meio das ações e operações, as habilidades vão se aperfeiçoando e se articulam, possibilitando uma nova reorganização de competências. Pode passar. Já a gente traz, não só o Enem, mas autores, como o Perrenot, que diz que a competência é uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Porque não só para ser competente tem que ter conhecimento sobre alguma coisa. Tem que ter um conjunto de coisas que agora a gente vai ver o que é. Então, para enfrentar e resolver uma situação, problema, são necessários diversos recursos, entre os quais estão os conhecimentos como representação da realidade que armazenamos através das nossas experiências de vida. Pode passar. Podem concordar e podem discordar com isso, né? São estudos que eu venho fazendo e eu, como eu digo, a URG sempre foi nossa cobaia, minha cobaia, então eu estou trazendo para vocês de primeiríssimo, assim, dos meus estudos deste ano. O que eu entendo que é ser competente? Significa ter condições de julgar, avaliar e ponderar para solucionar problemas e decidir entre opções.
Então, uma competência implica que o sujeito aplique novos conhecimentos, as estruturas dos conhecimentos já concebidos, criando, assim, novas estruturas. Então, eu vejo que competência é um conjunto. Não é competência e só habilidade, que é o normal da confusão de termos. Competência é ter atitudes, ter aptidões, ter capacidades, sim, ter habilidades e ter conhecimentos, que vão habilitar o sujeito para vários desempenhos da vida. Vamos lá. Por que todo mundo dá ênfase às habilidades? Porque realmente a habilidade é o saber fazer. Parece ser uma das coisas mais importantes que tem numa competência. E é uma coisa importante. Mas não é só isso. Então, a habilidade é o saber conhecer, o saber fazer, o saber conviver, o saber ser também. Elas devem ser desenvolvidas na busca de competências. Então, também eu trouxe Moreto, que exemplifica que habilidades é identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações, problemas, sintetizar, julgar. Vamos lá. Pode passar. Bom, exemplos, por exemplo, os conhecimentos de biologia, física, anatomia, patologia, equipamentos hospitalares são apenas condições necessárias. São conhecimentos da competência de um médico. Por que eu estou fazendo essa analogia? Para saber qual é a competência de um professor da EAD. Quer dizer, não adianta só ter conhecimento na área. Nós temos que ter atitudes no ambiente, nós temos que ter conhecimento, claro, da área também, mas não é só o saber fazer, saber usar tecnologicamente uma plataforma. Não é só isso. É mais do que isso. Pode passar. Então, nos casos em que uma situação sair da rotina de um médico, ele é exigido a fazer relacionamentos, interpretações, interpolações, inferências. Ou seja, complexas operações mentais cuja orquestração só pode construir-se ao vivo, em função tanto do seu saber e de sua perícia, quanto de sua visão da situação. Isso é trazido por Perrenot. Vamos a outro exemplo. Ter competência na direção. Tu é competente na direção. O que significa isso? Ter habilidade de frear, saber fazer, habilidade de frear rapidamente, no caso de ter uma freada no carro da frente, ter uma atitude, respeitar o outro cidadão, ter reflexos, capacidade mental, física, e ter domínio. Conhecimento do automóvel, dos seus limites, do lugar que transita. Isso é ser competente na direção. Quer dizer, não é só dirigir legalzinho. É mais do que isso. Por isso que nas provas para fazer a carteira, nós temos todos os direitos de cidadão, de atitudes, de respeitar, de capacidade. Então, tem mais do que isso. Não é só o saber fazer. Reconhecer placas. Vamos lá. Bom, então eu trago algumas competências fundamentais do Enem. Pode passar. Que é o quê? Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. Bem, agora eu comecei a fazer a ponte. Por que eu fiz toda essa parte teórica? Para fazer a ponte agora com a nossa área de EAD. Estão entendendo? Sim? Então vamos lá. Vamos começar a transpor esse embasamento teórico agora para o uso das tecnologias e dos modelos pedagógicos em educação à distância. Pretende-se que o aluno adquira conhecimentos e nós queremos muito que o aluno construa algumas atitudes. No fórum, a gente tem que ter uma atitude. Eu, por exemplo, trabalhei com educação à distância numa escola, com alunos de terceira série. E não tinham sido colocadas regras. Ninguém tinha colocado regras, os professores, para o uso do ambiente. Então, eles estavam assim, eu vou te matar, tu é um babaca, um monte de... Eles mandaram assim, criança de segunda, terceira série. Então, tem que ter uma atitude. Nós temos que trabalhar isso com nossos alunos. Claro que eu tive experiências com alunos de segunda, terceira série. Mas, desde lá, nós temos que ensinar eles a se comportar no ambiente virtual de aprendizagem.
Porque são atitudes que daí os coordenadores me chamaram e disseram, deleta isso do fórum, isso aqui não pode aparecer porque os professores em casa veem isso. Eu digo, qual é o problema? Isso aí acontece no recreio. Então, é vocês que têm que botar as regras antes para depois irem para o ambiente virtual e os alunos saberem se comportar. Né? Inclusive, porque a gente não tem como deletar uma mensagem no fórum porque a árvore dela se deleta junto, né? Ou não vai ter sentido o que está escrito embaixo. Então, aptidões. Né? Tem, nasci para isso ou não nasci, muitos dizem, né? Eu tenho aptidão para trabalhar com isso. Capacidades, aí sim é o saber fazer, as habilidades e conhecimentos, que saem fora do nosso âmbito restrito aos conhecimentos adquiridos. Então, as competências também só se adquirem fazendo alguma coisa prática. Né? Aplicando os conhecimentos de situação bem diversificadas, realizando algo de concreto. Por isso que a gente vai aprendendo e reaprendendo. Né? Eu, a cada ano, cada semestre, aprendo coisas com meus tutores, com meus monitores, com meus alunos e vou reconstruindo até minhas estratégias pedagógicas. Pode passar. Pode passar. Então, o que a gente começou a fazer? Eu quero realçar isso, que é a primeira etapa de uma pesquisa que a gente começou a fazer, que foi mapear as competências mínimas necessárias e eu achei que a melhor forma é dividir em domínios para cada um desses papéis. Então, vamos lá. Vamos ver. Pode passar. Possíveis domínios. Esses domínios eu retirei da proposta de Lito e Formiga, tá, de 2008, o Estado da Arte, que podem ser domínio pedagógico, de gestão, que são daí competências completamente diferentes. Quer dizer, um coordenador de curso não precisa ter a mesma competência que o professor que vai dar aula. Né, Adê? Ele tem que ter competências mais de gestão, administrativas, suporte social e técnico. Esse é um dos possíveis domínios. Pode passar. Por outro lado, com base em outros autores, são estudos isso que eu estou colocando para vocês, não é fechado também. Em um domínio cognitivo, comunicativo e organizacional. Que a gente tirou 2 referências do MEC, de uns estudos que a gente fez com a professora Eliane e uma orientanda dela. Pode passar. E um estudo que eu comecei a fazer o ano passado, que eu retirei de um livro do Doll, que é o sujeito psicológico, definido por Piaget, e que ele define 4 tipos de domínio. Quer dizer, eu defini 4 tipos de domínio a partir disso. O domínio das competências cognitivas, competências afetivas, o domínio tecnológico, que a gente tem que saber usar, afinal de contas, e o domínio social. Pode passar. Bom, aqui eu explico, então, vou passar rapidamente, que meu tempo está estourando, ou já estourou? Renan? 10? Para perguntas ou para falar? Para falar. Então, nós temos o domínio pedagógico, que se refere à função que inclui todas as ações realizadas no sentido de apoiar a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem, do aluno e do grupo. A parte de gestão, que eu já falei, refere-se mais às atividades do curso, de gestão, de gerenciamento, a nível administrativo. Pode passar. O suporte social vai dizer respeito aos indícios e efeitos de como vai ocorrer essa comunicação social, como é que também nós vamos gerenciar isso, né? Principalmente não verbal, porque a gente está falando de uma sala de aula virtual, mas nem sempre. Eu até quando eu escrevi isso, eu fiquei em dúvida, porque o suporte social... Hoje a gente também dá aula através da IPTV, que a gente tem a cara a cara, apesar dele estar na sala de aula virtual. Eu dei muito tempo aula para o Univima, é um curso para o Maranhão, que eles têm as aulas deles totalmente à distância pelo TELEDUC, e depois, sincronamente, a gente dá aula pelo IPTV, que a gente é por videoconferência, os 10 polos nos enxergam e vai passando a palavra de polo em polo e eles vão nos fazendo perguntas. Então, também como é que é o domínio social disso. Nem sempre não ser verbal, às vezes até é verbal. Pode passar. A questão é, quais as competências que os professores, tutores e alunos devem ter e quais desejam ou devem ser construídas nos alunos através
da educação à distância. Então, vamos lá. Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu tentei ampliar o máximo possível, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou... Se vocês procurarem no Google, isso aqui tem um artigo completo, tá? É da Renault do semestre passado, tá? Que foi da minha autoria, da Mari Conrad e da professora Eliane Taronco. Então, a gente começou a mapear as competências mínimas que tem que ter um professor, um tutor e um aluno. E vejam que aqui a gente define como competências um conjunto de atitudes, aptidões, capacidades, habilidades, conhecimentos e competências é o saber conhecer, o saber fazer agora estaria para cá, isso aqui essa figura é do semestre passado, isso aqui eu já mudei, trouxe para cá, saber conviver e o saber fazer. Então, ali eu mapeio, a gente acabou mapeando algumas competências necessárias do aluno, por exemplo, de organização, responsabilizar-se por sua aprendizagem, se auto-organizar no tempo, no estudo, ter postura ativa, criativa, a parte de comunicação, participar, se questionar, se posicionar, refletir, contribuir. É muita coisa, realmente. Muito dos nossos alunos dizem, professora, tem que botar, tem que participar, tem que contribuir, tem que... Por outro lado, parece ser, bom, mas a gente vai avaliar o processo de construção de conhecimento, mas muitas vezes muitos alunos dizem, sim, mas hoje em dia a educação à distância é mais controlada pelo professor do que nunca. Porque o professor está controlando, se ele não se coloca, não participa, ele não existe. Então, mais do que nunca, o professor está controlando o aluno na sua aprendizagem. Então, muitos questionam isso, né? É controle ou é acompanhamento? Depende da estratégia pedagógica do professor. Então, aqui, eu elenco algumas competências, né? E aí eu vou colocar isso à disposição, de qualquer maneira, está no artigo. Pode passar. E o objetivo foi fazer um primeiro levantamento das competências mínimas, dos domínios, que isso a gente está estudando, né? Qual que é o domínio que a gente vai definir, ou não, ou se precisa ser definido. E assim a gente acredita estar buscando cada vez mais a excelência, a qualidade da EAD. Fazendo o quê? Trazendo os referenciais de qualidade, que obviamente têm que ser reconstruídos, eles já são de 2007. Então, esse grupo de discussão até está servindo para isso. Né? 2009 as coisas mudaram, já quase 2010. A gente traz por que o Enem também mudou e está dando ênfase às competências. Qual é o modelo pedagógico que a gente tem que construir, definir do curso, definido pelo que seja, pelo MEC, ou pelo coordenador, ou pelo professor, para desenvolver essas competências mínimas no aluno. Qual que é o nosso monitor e o que ele tem que ter? Pode passar. E tudo isso para definir o quê? Uma qualidade. Então, algumas informações que eu trouxe também, direto não quis nem traduzir, porque não tinha sentido, mas isso aí eu trouxe das últimas de congressos nacionais, internacionais, principalmente, que eles trabalham com e-competence, e seriam as competências e habilidades do século XXI. Então, coloquei ali alguns links e eles colocam como habilidades específicas para o século XXI. Então, nesse link, isso aqui eu posso deixar para vocês, né, depois no site. Pode passar? Pode entrar, se tu quiser. Tem... Tá. Então, também tem todo um link sobre e-competence. E esse link, isso aqui eu posso tudo deixar só para mostrar... o embasamento teórico de onde que a gente está trazendo e mostrando para vocês onde é que a gente está indo. Tá? Pode passar? Eu coloquei ainda se tiver tempo, vou falar dos conteúdos. Tem tempo ou não? Tem? Então eu vou ir rapidinho. Bom, não vou retomar. Dentro do modelo, então, hoje em dia nós estamos dando muito ênfase, tanto é que aqui... Está sendo construído, já foi construído, né, vai ser colocado pessoal para trabalhar no desenvolvimento de materiais educacionais digitais. E isso aí vai nos trazer realmente um grande acervo num repositório, né, onde a gente não vai ter que inventar roda, conteúdos já prontos que a gente vai poder ir lá. Isso já existe muito. Então,
Os conteúdos que têm que ser trabalhados, que podem ser trabalhados em forma, principalmente eu chamo de materiais educacionais digitais ou objetos de aprendizagem. Eu vou passar rapidamente. Isso aqui eu inseri porque deu essa confusão de material educacional digital e de modelo no próprio título, né? Que eu digo, bom, o que eu vou falar? Então, eu inseri para dar, então, o que é um objeto de aprendizagem, né? Isso aqui eu acho que todo mundo sabe o que é. Imagina ou não? Quem não sabe o que é objeto de aprendizagem? Então, o objeto de aprendizagem são recursos digitais modulares, usados para apoiar a aprendizagem presencial e à distância. É qualquer recurso digital que possa ser reutilizado e auxilie na aprendizagem. Pode ser desde uma coisa... Na verdade, o objeto de aprendizagem só mudou o nome, é um conteúdo que pode ser que é modismo, né? Objeto de aprendizagem, learning object, é modismo. Vem nomes, termos diferentes para falar da mesma coisa. Que nem esse fluxograma e mapa conceitual. Né? Eu digo para os meus alunos, tá, mudou o nome, mudou umas relações, mas não deixa de ser quase que a mesma coisa com nomes mais modernos. Então, ele pode ser desde um simples texto, tu diz, eu fiz um texto, pode ser um objeto de aprendizagem, se ele for utilizado como conteúdo. Um vídeo, pode ser um hipertexto, um curso inteiro, com módulos, pode ser um objeto de aprendizagem, até mesmo uma animação e áudio com recursos mais complexos. Então, ele pode ser de uma coisa mais simples, até um simulador, uma coisa com animações bem complexas. Pode ser sem interação nenhuma e com completa interação e interatividade. Pode passar. Então, ele pode ser do tipo aberto, descobertas, explorações, objetos do tipo instrucionais, ou pode ser fechados, pode ser objetos de resolução de problemas. Tá? Ele simplesmente é um material educacional que é digital. É simplesmente isso. Tá? Pode passar. Então, aqui eu boto alguns exemplos de objetos construídos pelo NUTED. Tá? Não vou entrar nos links, mas aí eu deixo à disposição de vocês. Claro, porque do NUTED, eu estou fazendo propaganda do nosso núcleo dos objetos, a gente vem construindo desde 2005. Pode passar. Mas também dos programas governamentais que existem e que a gente pode procurar lá objetos, em vez da gente pedir para cá, eu quero desenvolver um objeto, às vezes o objeto já está pronto. Então, a gente pode reutilizar ele, adaptar ele para as nossas necessidades e não precisa inventar roda. Então, do Rived, pode passar. Esse é o link, né? Rived Proinfo MEC Gov BR, é um repositório de objetos de aprendizagem. A gente simplesmente vai, que nem no Google, coloca o tipo de... as palavras-chave do objeto e ele vai retornar os links, as URLs onde eles se encontram. Pode passar. Esse aqui eu gosto muito. É do Ministério de Educação, é o portal do professor, onde tem desde a educação infantil até a educação superior. É objetoseducacionais.mec.gov.br. Tá? Tem material pedagógico, tem vídeos, tem jogos, animações. E ele é nacional e já tem muita coisa internacional também. Eles estão começando a colocar. Pode passar. E ele está disponível para download, para toda a comunidade educacional. É completamente free. Tá? E a gente também pode se oferecer para colocar os nossos objetos lá. Tá? Na verdade, os meus objetos do NUTED, a maioria, a gente tem que mandar um CD para o MEC, passa por toda uma avaliação de uma equipe, e eles dão retorno das coisas que têm que ser melhoradas ou não para entrar nesse, não é qualquer um que entra, nesse repositório de objetos de aprendizagem. Pode passar? Bom, e aí, claro, fazendo propaganda também para o Sinted, a professora Liane Taroco, há um tempo atrás, ela desenvolveu o CESTA, que é uma coletânea de entidades de suporte de uso de tecnologias da aprendizagem, outro repositório, tá, que já tem muita coisa pronta também, muita coisa lá colocada. E todos esses podem e devem ser reusados. Né? A gente tem que entrar com os metadados para poder cadastrar eles, e qualquer um, tanto é que a própria SEAD, os editais da SEAD, nos obrigam, no final do edital, a cadastrar eles nesse repositório aqui, através de metadados. Bom, e aqui, mais 2 links.
Esse primeiro já foi desenvolvido no primeiro semestre pelo edital da SEAD, mas já está em reconstrução pelos nossos estudos. Quer dizer, ele foi construído, mas a gente já está... Tudo isso que eu falei vai estar à disposição nesse objeto de aprendizagem sobre competências em AD. E agora a gente também... O ano passado, no edital da SEAD, a gente desenvolveu um sobre avaliação em AD. E pelos nossos estudos, a gente acabou esse semestre também reconstruindo esse objeto. Então, temos mais um objeto sobre avaliação em AD, com vários links, repositórios de videoteca, glossário, bastante coisa assim, interessante para ser usada nos cursos, se vocês precisarem. Questões em aberto, então, ou em estudo. Definição dos modelos, se vocês vão me perguntar qual é o melhor modelo, qual a melhor arquitetura, qual a melhor estratégia, qual a melhor forma de formação, capacitadores para EAD, ou a melhor forma de usar um AVA, ou as competências, não sei. Não sei. Não vim aqui para dizer para vocês, é assim ou é assado. São coisas que a gente vai aprendendo, mas como vocês veem, eu mesma, em nosso grupo, a gente constrói e já estamos reconstruindo. Pelos estudos, a gente já também vai mudando e reconstruindo nossos próprios objetos. Os modelos pedagógicos, anualmente, o ano passado a gente deu um curso para a Escola de Gestores, provavelmente agora em janeiro a gente vai construir um outro modelo pedagógico para dar aula para eles. Cursos de especialização à distância, os cursos da UAB, a gente vai mudando isso e reconstruindo, como eu coloquei para vocês no início da minha palestra. Pode passar? Então, aqui também eu coloco para vocês o nosso livro. E algumas informações que eu coloquei estão no nosso livro do ano passado. Agora, já a Artmédia realmente encomendou um sobre competências em EAD. Então, por isso que eu comecei a estudar nesse sentido. Então, algumas informações complementares, se vocês precisarem, está nesse livro Modelos Pedagógicos em Educação à Distância. Pode passar. E é isso. Acho que eu... me passei um pouco do tempo, não, mas tentei fazer assim, um panorama de tudo e mais um pouco, faltou bastante coisa. Peço desculpa porque faltou realmente toda a parte de experiências em cursos de EAD, que a gente tem bastante, e como isso se encaixa nos modelos pedagógicos. Mas eu acreditei que essa parte das competências, da e-competence e todo esse material, eu também gostaria, né, tinha vontade de botar em prática, por isso que eu preparei algo um pouco diferente. Então, muito obrigada e abro então para perguntas. Obrigado, Patrícia. Excelente apresentação que fez aqui hoje. Estamos abertos a questões. O professor Silvestre tem uma pergunta aqui, depois lá em cima. Obrigado, Renan. Não é tanto uma pergunta, né, mas eu gostaria de fazer o registro assim, de que para nós é um grande privilégio ouvir a professora Patrícia, sem dúvida uma das grandes protagonistas da EAD na universidade, né? Então, para nós, não é nenhum demérito ser cobaia aqui dessa apresentação com questões novas para a EAD, ao contrário. Tá? Bom, aproveitando esse momento, tá? Vocês viram que o INEP divulgou os dados do censo da educação superior de 2008, não? E que a educação à distância teve, em relação a 2007, um crescimento de 96,9% em termos de vagas em relação a 2007. Isso é quase o dobro, né, de vagas oferecidas no ano anterior. Né? Então, aquela brincadeira que começou a EAD como uma brincadeira sem muito crédito, com muitas resistências, ela acaba agora se tornando uma modalidade reconhecida, um instrumento reconhecido e válido de políticas públicas para a educação à distância, de tal sorte que já temos próximo de 15% das vagas, né, do ensino superior já são à distância. Né? Daqui a pouco isso começa a assustar, né, porque começa a crescer tanto, e para nós isso também é um motivo de grande satisfação. Tá? Bom, como nós estamos falando na questão da qualidade, tá? Eu não sei, eu penso assim que no ensino presencial a qualidade é sempre algo a ser buscado. Tá? Essa é uma luta, essa questão da excelência acadêmica,
E a universidade, a URGS, ela se destaca nisso, quer dizer, coloca sempre em primeiro lugar a qualidade, e também isso não poderia ser diferente na educação à distância. Só que eu acredito que na educação à distância, a qualidade ela é uma pré-condição, né, para a própria subsistência da educação à distância. Ela só vai conseguir, de fato, se manter e se ampliar se estiverem embasadas em critérios de qualidade, quer dizer, se tiver a qualidade como... então, seria não tanto, mais do que ser algo a ser buscado, é uma pré-condição da própria sobrevivência da educação à distância. Projetos de educação à distância que não tenham qualidade terão dificuldade de permanecer, de sobreviver ao longo do tempo, né? Inicialmente, até isso pode acontecer, mas ao longo do tempo eu acho muito difícil. Então, acho que nós estamos no caminho certo, neste seminário e em muitas outras ações que a universidade está desenvolvendo e que buscam exatamente a qualidade da educação à distância. Aproveito para convidar a todos agora para sexta-feira, teremos um evento no Salão de Festas da Universidade, da Reitoria, das 14 às 17 horas, promovido pela URGS em parceria com a Universia, e que vai tratar de novas tendências de ensino-aprendizagem, e que tem tudo a ver com a educação à distância, porque a educação à distância, ontem eu falei lá no nosso grupo, né, ela, além de outras questões, né, que eu não vou mencionar, ela está participando ativamente da renovação do debate pedagógico na universidade. Então, esse também é um grande ganho que a educação à distância está trazendo. Tá? Por outro lado, a questão da qualidade ela não é importante só para a instituição, para os professores que lidam com os cursos, que programam, planejam os cursos, mas principalmente porque a educação à distância ela funciona muito como acesso, uma democratização do acesso ao ensino, tá? E exatamente daquele segmento das populações que mais necessitam de educação. E por isso a qualidade, a questão da qualidade, ela se torna mais crítica ainda, se torna uma questão crucial. Porque exatamente esses segmentos é que não podem ter uma educação de baixa qualidade. Bom, existem muitas formas de se fazer a educação à distância, a professora Patrícia já entrou aí em diversas questões, né? E só para finalizar, eu gostaria também de enfatizar uma outra questão que eu acho importante, que é a universidade já tem desenvolvido uma série de experiências em educação à distância, de experiências que têm sido um sucesso, são promissoras, diríamos assim que está na vanguarda desse processo no país, e que essas experiências precisam ser compartilhadas. Quer dizer, cada curso novo que surge, ele não precisa partir do zero. Nós teríamos que aproveitar essa experiência já desenvolvida com esses cursos que estão em andamento para novos projetos. Quer dizer, que os novos projetos aproveitem essa experiência já desenvolvida. Então, isso é um convite, então, para a professora Patrícia continuar junto conosco, com a SEAD, colaborando e trazendo essas experiências, né? Nós temos o Fórum de AD, que acontece mensalmente, enfim, e certamente nós teremos a satisfação de contar com sua colaboração muito mais vezes aí pela frente, e de outros professores também que participam ativamente do desenvolvimento da IAD na universidade. Tá? Obrigado, então. Obrigado, professora Patrícia. Temos uma pergunta aqui em cima. Olá, Patrícia, professor Silvestre. Tua palestra, sim, tem muitas questões muito interessantes. Ontem, no nosso grupo de trabalho, a gente debateu várias delas, né? Falando em parâmetros de qualidade em educação à distância e conversando sobre uma opção epistemológica, sobre a questão de nivelar a qualidade, que eu sempre escuto da SEAD também, essa necessidade assim, de pensar na qualidade. E aí tu colocasse uma questão, muitas questões eu gostaria de perguntar, mas não vou monopolizar o microfone, mas uma coisa bem paradoxal, eu acho, que tu até colocasse, que é, tu disseste, às vezes a gente prepara um material, tu reforçaste a necessidade de adaptação, flexibilização do material, a gente comentou ontem que como isso
complexo, porque muitos cursos foram pensados com uma previsibilidade de uma edição de 4 anos, o material foi feito lá, o mesmo professor que produziu esse material sente a necessidade de refazê-lo, readaptá-lo, né? As informações mudam, leis mudam, tudo é complexo nesse sentido. Então, tu disseste as palavras, talvez a gente tenha que, às vezes, baixar um pouco o nível em relação ao que a gente pensa no presencial. E eu acho uma sinceridade assim, acadêmica importante, porque na EAD, a forma de ingresso, muitas vezes, é diferente. Né? Os cursos da UAB têm algumas peculiaridades. Os objetivos são diferentes. A gente pega um público um pouco mais velho, né? Já está modificando isso, mas ainda é uma necessidade de qualificação que a gente pega de professores que precisam dessa diplomação. Então, como é complexo a gente comparar com essa qualidade tão necessária do ensino presencial, que a gente preza, e, ao mesmo tempo, não sei se é bem baixar o nível, mas é realmente adequá-lo ao perfil, né, à demanda que a gente está tendo. E é importante até por respeito, se eu permito que um aluno ingresse com uma prova diferente, com, né, competências mínimas diferentes, como que eu vou manter a mesma, né, o mesmo nível, a mesma qualidade do presencial? Né? Então, isso é uma das questões que mas eu não vou monopolizar. Obrigada. Sim, eu não quis dizer, talvez eu me expressei mal, baixar o nível, baixar a qualidade, não é? Pelo contrário, por exemplo, nós abrimos um curso agora que estava, por causa dos cursos de especialização, estava tudo trancado na URGS, então, no Sinted foi aberto agora, final de novembro, um curso. Será que a gente pode exigir a mesma coisa dos alunos em março, dia 1º de março, e agora, 1º de dezembro? Então, eu estou vendo, coloquei todo o material, mantive o mesmo nível, mas eu estou vendo que eles não estão dando conta. E aí, o que a gente vê? Não estão dando conta por causa do momento, final de ano, talvez era momento ou não de começar um curso bom, mas a URGS disse que vocês têm que começar. Porque o dinheiro é aquelas coisas, entra até final do ano e tem que começar. Então, assim, a gente tem que adaptar. Não adianta exigir a mesma coisa de 1º de março, que vem todo mundo descansadinho para um curso e que está super a fim de fazer, ou os poucos que conseguiram se inscrever em 1º de dezembro, que estão cheios de coisa. Então, se a gente vai exigir deles a mesma coisa, nós vamos conseguir que mais da metade saiam do curso. Vai ter uma evasão muito grande. Então, a gente mantém a qualidade dentro de um certo nível, claro, mas a gente não pode exigir a mesma coisa desse público por causa do momento. Então, é isso que eu digo que tem que adequar. Eu tive uma experiência, bem no início agora, o curso da UAB de Informática Instrumental. Né? No início das reuniões, os professores me chamaram bastante, eu faço parte do corpo docente, e, claro, nós temos uma certa experiência, talvez os professores da informática não tinham tanta experiência. E aí eles começaram a fazer material bonitinho, CD. Eu digo, gente, são professores do ensino médio. Né? Não adianta a gente querer exigir que nem os nossos alunos da computação daqui, porque são jovens, o pessoal da computação, escolheu a computação como uma carreira, porque eles já têm algumas aptidões, já têm alguns conhecimentos. Não quer dizer que esses professores que querem fazer informática instrumental, eles têm isso. Talvez eles queiram muito, mas eles não têm. E é um público, como tu está dizendo, um pouco mais velho. Então, a gente tem que um pouquinho adequar esse tipo de material e não pode exigir tanto. Claro, dentro das competências mínimas que a gente quer desenvolver nesses alunos. Isso nós temos que manter. Porque não adianta ficar dando também diploma de URGS para qualquer um, porque talvez a educação à distância, então, vamos levar em conta o tempo, vamos levar em conta que eles estão lá no interior de não sei o quê, então vai ser o único mestre, o único especialista lá no norte. Não, também nem 8, nem 80. Obrigada. Sabia que tu ia falar uma coisa. Falei em informática instrumental. Não é por isso. Não é por isso. Tive problemas de informática instrumental, mas não foi. Não é por isso. Não, a pergunta é a seguinte, baseada na tua experiência, né, que já faz bastante tempo que tu tem educação à distância aí no teu currículo, alguma sugestão de estratégia para conhecer o perfil da turma
né, as habilidades que eles já têm, nas primeiras iterações. Uma vez que, como é à distância, bom, numa aula presencial, no segundo dia de aula tu já conhece, tu sabe o que a turma é capaz, não é, e tu já readecua a tua sistemática. Né? Em EAD, alguma sugestão de como fazer isso? Olha, lá no Sintec... Lá no PGIE, a professora Eliane Taroco gosta muito de fazer um questionário para os alunos antes de começar o curso. Então, nós temos, lá no Sintec, se tu quiser, um questionário básico, mas não tem que levar isso muito, né? Porque, usa e-mail, usa, mas é o filho que ajuda, é o neto que não... Então, muitas vezes a gente faz esse questionário e a gente não tem que levar tanto a sério o que eles respondem ali, né? Mas eu te digo assim, não tem uma receita de bolo para a gente, na primeira, segunda semana, saber. Diria que, por exemplo, assim, eu estou há um mês com uma turma de especialização e na terceira semana eu fiz uma avaliação das atividades, quando começam a se atrasar, quando começam a não participar dos fóruns. Às vezes a contribuição é mínima, então aí tu já começa, da segunda para a terceira tu já começa a te dar conta. Né? Se eles começam a se atrasar, é difícil, porque um aluno que começa a atrasar as atividades e não está acostumado, quando perde, né? E aí vira uma bola de neve. Mas, por exemplo, eu faço um mapeamento das atividades, da participação nos bate-papo, nos fóruns, na terceira semana. Para ver assim, as contribuições, vejo quantos postaram, quantos não postaram, e aí eu mando um e-mail. Por exemplo, mandei ontem um e-mail, aí eles, fiquei chateada com teu sentimento com a tua turma. Bom, mas é isso. Então, vão pegar ou não vão pegar? Vocês precisam que seja... Então, assim, o que se usa muito na Universidade Aberta de Lisboa, é uma universidade pública de educação à distância, eles usam muito o contrato de aprendizagem. É bem interessante. Aluno negocia com o professor. Negociam datas, negociam... Então, a gente não leva muito em conta isso, mas dentro da lei deles, existe durante um mês, existe o reconhecimento por parte dos alunos para o professor e do professor com os alunos. Depois de um mês, eles fazem um contrato de aprendizagem, que definem prazos, definem a metodologia, mas tudo com o professor, com os alunos. Aí, assim, eles fazem parte. Eles não podem reclamar, isso foi definido por ti. Eu acho bem interessante. Então, na terceira semana, não faço contrato de aprendizagem, mas eu digo para eles, vem cá, está muito corrido, não está... É o momento, o que está acontecendo. Claro que daí eles começam a contar a vida, tem problema da pai, da mãe, do cachorro. Então, existe isso muito em educação à distância. Coisa que no presencial a gente dá oi, tchau e deu. Mas numa distância, eles se colocam muito com sentimentos, com os problemas familiares. E então a gente tem que, né, ter o joguinho de cintura. Mas eu acredito que na terceira semana tu consegue pedir para o tutor, eu faço isso. O mapeamento das atividades, eu boto tudo em tabelas, e o que eu faço é, no próprio ambiente, eu vou colocando a tabela de avaliações deles, com as atividades, as participações do fórum, e eles têm a possibilidade de refazer as atividades deles, de acordo com o conceito que a gente coloca. Para não parecer que, bom, foi mal, não tem... Não, eles podem refazer, e tem um certo tempo para refazer. Até quando tu acha que tu pode fazer? Então tá, vamos lá. Daí eles que decidiram. Fórum, como é que eu faço? Fórum e bate-papo, quando eles perdem, eu peço para eles irem para o arquivo, por exemplo, do bate-papo, lerem o bate-papo inteiro, e eles fazem uma resenha, uma contribuição pessoal daquilo que eles tiraram do bate-papo. Aí eles postam, e isso vale como bate-papo. Porque às vezes se atrasaram, às vezes tiveram um problema no trabalho, e a gente não tem, não participou, aí vai já para a média. Mas aí eu faço eles fazer uma resenha dos arquivos que estão postados no ambiente sobre, por exemplo, bate-papo. Eu faço isso. Mais alguma pergunta? Mais uma questão lá em cima? Eu avisei que eu tinha várias, ninguém se avançou, eu peguei.
Ontem o professor Sérgio Franco comentou que, falando sobre leis, normas e tudo, que não interessava aquele professor que está 24 horas, ou que, né, tipo, para a educação à distância, para a URGS, que é importante ter também a organização de horários, de dedicação, né, legitimado isso, né, ainda mais agora que foi aprovada, né, aquela norma de poder ser equivalente à carga horária à distância, conforme, né, a gente ministra as disciplinas. E aí tu estavas comentando, a educação à distância é o tempo todo, a gente fala, fim de semana está lá respondendo. Será que não seria, por exemplo, de colocar as regras do jogo no início e aí colocar aqui, né, os horários de tutoria, né, do professor, colocar bem claro isso para o aluno, para que essa demanda também não exija... porque a partir do momento que ele vai perguntar para ti num sábado e tu não está lá naquele momento ou naquele fim de semana, ele vai começar a achar que não tem esse feedback, que não tem esse retorno, e aí pode avaliar negativamente, né? Então, talvez seja como tu pensas isso hoje, nesse atual contexto, e especialmente pensando nessa necessidade de cada vez mais trazer professores do presencial para EAD e vice-versa, tipo, não ter mais essa distinção, pensar que as normas regimentais, que legislação, que ao mesmo tempo tem essa peculiaridade da EAD, mas também a necessidade de manter. Bom, é uma modalidade, né, de educação. Então, como tu vês isso? Uhum. Foi a última, obrigada. Obrigada. Na verdade, a gente coloca regras, sim. São regras claras. Os tutores têm 24 horas para dar retorno. Nós temos também o nosso momento, que não são definidos, né, o horário que a gente está no ambiente, mas é normal, às vezes, a gente tem sábado e domingo mais livre, a gente entra no ambiente e a pessoa te encontra. E aí é que nem tu está de férias. Eu saio de férias em fevereiro e meus alunos dizem, desculpa, eu sei que tu está de férias, mas aí vai... Tu vai para um cibercafé, tu está lá respondendo, mas daí tu vai responder. Então, muitas vezes, tu está no ambiente e a pessoa te encontrou e, bom, acontece. Né? Tá em ti, é que nem o celular, está em ti dizer, olha, não posso responder agora, é meu fim de semana. Ou sim, mas muitas vezes, como a gente está e responde, e eles se acostumam mal. Né? Aí eles entram de novo, perguntam de novo, mas aí depende do professor. Mas sim, existem regras e devem ser colocadas regras. E, em geral, são 24 horas do retorno. E o síncrono é uma vez por semana, que a gente, às vezes, tenha uma vez por semana uma atividade síncrona, né, quando dá. Né, nos cursos de especialização, a gente define segunda é tal disciplina, terça é tal disciplina, quarta é tal, e a gente tem 1h30 para interagir sincronamente. O resto é assíncrono, cada um no seu tempo e no seu espaço. Né, mas acontece, né? A distância é isso. A gente entra, se é visto, é chamado. Tá? Obrigada. Mais alguma questão? Oi, não vai dar interferência? Não, mais uma coisa eu acho que esqueci de falar, talvez, mas a questão desses cursos e de outros cursos, né, à distância, que tem esses momentos presenciais eu acho super importantes, porque quando tu tem faz o vínculo com o aluno, tu conhece, tu materializa, né, a figura do professor, dos alunos, e aí tu tem como até fazer algumas dinâmicas mais de descontração e onde vem à tona, né, algumas questões mais pessoais. É assim que eu, pelo menos, faço isso em alguns cursos com os momentos presenciais, para ter não só de habilidades, não sei o que, cognitivas, isso ao longo, como tu colocaste, Patrícia, mas de outras coisas, dimensão cognitiva, dimensão social, que eles têm, né, enfim, conhecer um pouco deles, do contexto também do grupo que vai se formar, é um momento que eles entre si também têm para enfim, para ver afinidades ou possibilidade de formação de grupo. Então, outros cursos também têm esses momentos. Esses momentos, eu acho que são importantes, voltando para a pergunta do professor, para fazer também essa avaliação, né, de quanto, e conhecer as pessoas para poder nivelar, para poder adaptar alguma coisa mais de interesse daquela turma, daquele grupo de alunos. E muitas vezes o bate-papo, o momento síncrono, muitos professores, eu, por exemplo,
eu misturo entre o bate-papo do Moodle, o teu Eduque, o do Roda, e às vezes eu uso o Breezy, porque eles gostam de te ver. Então, a gente, dependendo, faz em sala, usa a tecnologia conforme o momento. É momento deles, eles vão fazer a mesma coisa, vão fazer pergunta, mas uma coisa é fazer perguntas para um texto, outra coisa eles estão te enxergando. Então, tu tem que sentir o momento. Então, às vezes, a gente mistura no Breezy ou no próprio ambiente. Ou vamos sair do Breezy e vamos fazer outra coisa. Porque é o momento deles te enxergar. E às vezes é até bom, porque eles nem te conhecem e eles fazem um preconceito da pessoa, né? Então, é bom, às vezes, isso, de mesmo virtualmente, eles conseguirem te enxergar. Né? Faz parte do afetivo, da dimensão afetiva também. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Em virtude do avançado da hora, devemos encerrar agora a participação, agradecendo novamente a professora Patrícia Beá, pela excelente demonstração que fez aqui. Convidamos a todos, professora Patrícia, por favor, né, tomar um cafezinho, comer um biscoitinho ali. E, rapidamente, né, pessoal, 10 minutinhos, voltamos para que os grupos façam os seus relatórios. Muito obrigado.